Muito boa noite, salve, servo da música, servo da igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro da Semana de Música Católica, né? Vocês devem estar pensando assim, é uma semana de música católica, mas a gente não vai falar de música de cara, né? Claro, mas a gente vai falar de uma coisa que é o centro da nossa fé católica, que é a missa. Então, eu fico muito feliz de poder receber aqui no nosso projeto, no nosso perfil, o Padre François Costa, a quem eu conheci pessoalmente, tive essa alegria, esteve aqui na minha cidade, em Belém, tivemos uma conversa, e o trabalho dele é muito inspirador, assisto todos os conteúdos, assisti o curso de Eucaristia que eu recomendo. Na verdade, eu acho que esse nosso encontro aqui vai ser só uma deixa para vocês fazerem esse curso de Eucaristia, se inscrever no COTE, e começar a se dedicar aos estudos da teologia. Porque o padre François Costa, ele é doutor em teologia pela Universidade de Navarra, né? Não é pouca coisa, não. É um padre doutor. Então, a gente vai conversar com alguém que sabe usar a linguagem acadêmica também, além de usar a linguagem pastoral, afinal, ele é um sacerdote e cuida das almas. Né? Então, eu vou colocar aqui o padre ao vivo com vocês, só pedir para ele, padre, eu acho que a sua imagem está deitada. Isso, agora. Ficou de pé e seja bem-vindo, padre François Costa. Muito obrigado. Tudo bem, André? Alegria revê-lo. Tudo bem aqui? É prazer A revê-lo, imagem está boa, André? tá ótimo, para mim tá ótimo. É uma Então tá alegria bom. vê-lo, nem que seja virtualmente, né? Ansioso já pelo próximo encontro presencial, próximo encontro pessoal. Mas, padre, nosso encontro de hoje tem como mote a gente conversar sobre a missa, né? Acredito, às vezes, que os católicos até frequentam a missa e muitas vezes desconhecem os sentidos profundos ali do que está acontecendo, o significado profundo ali. Então, a intenção dessa primeira live é a gente poder entender a missa para depois conseguir entender a música que está dentro da missa, né? A ideia é essa. Padre, o que é a missa? Bom, André, então antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que tive a alegria enorme de celebrar, de rezar a Santa Missa na Catedral de Belém, aí na tua cidade, que por sinal é uma igreja que não tem nada que invejar das grandes igrejas europeias. Aliás, toda Belém está cheia de obras de artes magníficas, construída assim para exaltar o mistério eucarístico. Isso me deixou muito feliz. Basta ver aquela igreja do Carmo, a Sim, catedral mesmo de Belém e tantas outras construções magníficas que os portugueses e os nossos brasileiros antigos deixaram aí como patrimônio riquíssimo, né? Quer dizer que olhando essas obras, a gente vê a fé de um povo, né? Então eu aproveito também para cumprimentar todo o pessoal de Belém, cidade maravilhosa, estive aí, gostei muito, povo tão acolhedor, magnífico, e aquela catedral e as obras que vocês têm por aí, é digno, tudo isso é digno de uma visita tranquila, serena, é uma parte do Brasil que vale a pena ser conhecido, né? Então, não estou ganhando nenhuma comissão de nenhuma agência de turismo, mas eu precisava falar isso aqui, porque já que vamos falar da missa, como diz o Senhor, nós estamos esses dias rezando, celebrando com João capítulo 6, nesses domingos do tempo comum, e, na verdade, esse capítulo 6 de São João vai ficar até o dia 22 de agosto, inclusive. Então, só vai interromper no dia da Assunção de Nossa Senhora. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Feliz porque é uma festa da Santíssima Virgem Maria, triste porque interrompe por um domingo uma leitura contínua, que é João capítulo 6. No domingo passado, foi os versículos 24 a 31 desse grande capítulo do Evangelho de São João, que tem 71 versículos. Vamos continuar nos próximos domingos. E então lá tem uma passagem que expressa bastante essa relação com a missa, quando diz assim: o que podemos fazer para realizar as obras de Deus? E então Jesus fala: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou.
O que é a missa? Bom, a missa é a renovação incruenta do sacrifício cruento de Nosso Senhor na cruz, como lemos em 1 Coríntios 11, de 26 a 28. Ou seja, todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Curiosamente, nessa passagem, o apóstolo nem fala da ressurreição. Fala, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que São Paulo é um apaixonado pelo mistério da ressurreição, de tal maneira que em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então não é porque ele não acredite na ressurreição, mas é porque ele tem consciência profunda de que a missa é o santo sacrifício do Senhor. E por isso, com essa fé, já que, como disse a Escritura Santa para nós nesse domingo, a obra de Deus é que acrediteis, com essa fé foi erguida a Catedral de Belém. Com essa fé foi erguida a Igreja do Carmo. Com essa fé foram erguidas obras maravilhosas que expressam essa realidade de fé. E o Concílio de Trento, no século XVI, disse que aquelas pessoas que não afirmassem que a missa é verdadeiro e próprio sacrifício deveriam ser excomungadas, deveriam ser anatematizadas, né? Como diz Gálatas 1:8, né? Se alguém vier e disser outra doutrina a vocês, mesmo que esse tal seja um anjo do céu, seja excomungado. Gálatas 1:8, né? Aí foi que nós começamos o nosso costume de excomungar as pessoas quando falam coisas erradas, né? Talvez essa é a passagem que mais nos apoia nessa prática que alguns dirão que é muito medieval, pouco misericordiosa, e, no entanto, a igreja sempre viu como um remédio medicinal, né? Bom, então, a missa é isso, é o santo sacrifício do Senhor. André, eu acho que é importante gritar nos tempos atuais. A missa é o verdadeiro sacrifício do Senhor. Porque talvez por essa falta de fé, nós estamos vendo igrejas sendo construídas que parecem mais salões protestantes, que sublinham mais aspectos como o banquete, que também está presente na missa, mas não é o mais importante na versão católica da consideração da coisa, né? Porque o banquete nada mais é do que fruto do sacrifício, então primeiro é a causa, depois é o efeito, né? Então, sem essa fé no que é a missa de verdade, a gente constrói umas igrejas feias, protestantizadas, canta uma música horrorosa, faz qualquer coisa e chama isso depois de música católica. A missa é o santo sacrifício do Senhor. Muito bem. E eu queria perguntar para o senhor o que é a essência da missa para todos os tempos e todos os povos. Digamos assim, inclusive foi o Concílio de Trento, eu já vi o senhor falando sobre isso, o Concílio de Trento que reafirmou isso. Então explique para a gente o que tem que ter para ser uma missa, a Então, essência. a essência da missa é essa que eu falei, é o santo sacrifício do Senhor e de maneira incruenta, porque durante o santo sacrifício da missa nós não vemos o derramamento de sangue com os nossos olhos, por isso nós dizemos que é incruento, né, diferente na maneira de oferecer daquele que foi o sacrifício da cruz, onde Jesus era o sacerdote, Jesus era o altar, Jesus era a vítima, e ali houve derramamento de sangue, e as pessoas que ali estavam viram o Senhor derramar o seu sangue precioso. Então, essa é a essência da missa. Agora, se nos perguntamos pela essência do sacramento da Eucaristia, porque quando a gente fala missa, a gente está falando de uma celebração, de uma oração da igreja. Quando a gente fala Eucaristia, nós significamos isto. Só que na palavra Eucaristia, a gente está vendo todos aqueles aspectos sacramentais do sacramento como um todo. E aí a sua pergunta vem nesse sentido, pelo que eu percebi, né? Em primeiro lugar, a missa em si, e depois o efeito da missa é a produção daquilo que nós comungamos, que é o corpo e o sangue do Senhor. Então, nesse sentido, a essência da missa, como diz aquela sessão 21ª do Concílio de Trento, diz que nos sacramentos, na administração dos sacramentos,
A Igreja Católica não pode mexer na essência de cada sacramento. Então, a gente vai para a seção 13, 13º do mesmo concílio, e lá nós vamos ver que a Igreja vai proclamar que a essência da Eucaristia, a essência da missa, nesse sentido de dogma eucarístico, é que ela deve ser celebrada com pão de trigo, com vinho de uva, e cada palavra aqui é importante. O pão deve ser de trigo, não pode ser de milho. O vinho deve ser de uva, não pode ser de jabuticaba, tem que ser de uva. E para ser vinho tem que ter álcool. O álcool é muito bem-vindo na Santa Missa, porque se não tem álcool, não tem vinho, tem suco de uva, né? Então nós não celebramos a missa com suco de uva, porque isso vai contra a instituição do Senhor. Ele celebrou a última ceia com vinho, portanto, alcoolizado, o vinho, né? Não Jesus, o vinho, tá? Então tem que ser vinho, pão de trigo, vinho de uva, tem que ter um sacerdote que celebre, um sacerdote validamente ordenado, que celebre com a intenção de fazer aquilo que faz a igreja. Só que a intenção parece algo muito subjetivo. Então, para tirar da subjetividade, a igreja, quando ela fala da intenção de fazer o que faz, de fazer aquilo que ela faz quando celebra os sacramentos, no fundo, isso é verificável objetivamente através da realização dos ritos sagrados. Então, você não precisa inquirir sobre a fé do sacerdote, sobre a santidade do sacerdote, baste que ele seja um padre validamente ordenado e que ele celebre conforme o rito católico. Então, algumas pessoas, inclusive quando eu postei isso no meu Instagram, algumas pessoas falaram, bom, se é só pão de trigo, uva de vinho e fazer o que a igreja faz, então pode fazer qualquer coisa. Não, porque eu acabei de dizer que, na verdade, a gente não pode, a gente não pode ficar bagunçando na missa, porque a intenção de fazer o que a igreja faz se verifica precisamente no rito, né? Então, isso é importante, a intenção. Por exemplo, se um padre vai numa padaria e ficou um pouco doido da cabeça, chega na padaria e fala assim, isto é o meu corpo que será entregue por vós, eu sou padre e estou consagrando tudo isso. Mentira, não ficou nada consagrado. Porque não é a intenção da Igreja Católica consagrar pães de padaria no contexto de um padre doido que chega lá na padaria dizendo que está consagrando com aquelas palavras. Ah, mas ele tem a intenção. Não tem, porque essa não é a intenção da Igreja Católica. Evidentemente, isso foi inválido. Você não precisa recolher os pães da padaria pensando que ali está Jesus. Fique tranquilo, esse padre é um doido, né? E que está fazendo uma coisa doida, e a igreja não é doida quando tem as suas intenções. Então, a intenção é aquela de fazer o que a igreja faz, não aquilo que um doido faz. Entenderam? Então, basicamente é isso: pão de trigo, vinho de uva e um sacerdote validamente ordenado que celebre, mantendo a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Essa intenção é verificável pelos ritos sagrados, pelo menos de maneira básica. Também não vou aqui pedir que o sacerdote faça perfeitamente cada rito, basta que ele faça o básico e que você olhe assim, isso é uma missa, tá legal, é suficiente, né? Ah, mas a primeira leitura ele mudou, não tem problema, porque tá tranquilo, entendeu? Agora, isso também para não gerar escrúpulos, né? E por Sim. outro lado também é importante que as pessoas identifiquem e saibam que quando a missa está muito bagunçada, mas muito bagunçada mesmo, então elas têm que ter a coragem de dizer, bom, essa missa não foi válida, deixa eu procurar outra. O qual é muito difícil acontecer, mas poderia dar-se o caso. Então, a intenção não é a intenção interior, né? A intenção de fazer o rito e a gente perceber que esse rito é claro, né? Isso, é a intenção de fazer o que a igreja faz. Então a gente tem que estar atento na segunda parte da frase. O que a igreja faz quando faz aquilo que ela faz. Aí a gente foge do subjetivismo, né? Evidentemente, se um padre, ele não se ele não tivesse nenhuma fé
que não expressasse nada de fazer o que a igreja faz, essa missa seria inválida. Mas enquanto ele está celebrando conforme o rito católico, aquela missa é válida e certamente ele tem o mínimo de fé necessária para realizar o ato sagrado. E aí essa fé é medida pelo que ele está se propondo a fazer ali. Pelo rito. Então, por exemplo, se você chega numa igreja, em qualquer lugar do Brasil, você já verifica que em lugar de vinho, de uva, eles colocaram cachaça, por uma questão regional. Já está inválida essa missa. Isso não está respeitando o rito católico, né? Ou sei lá, o padre na missa, na hora da consagração, ele disse umas palavras assim: meus irmãos, este é o corpo de Jesus, que é muito bacana e que a gente pode ficar assim bem unido a ele e pronto, né? E que expressa a nossa fraternidade universal. Evidentemente, ele não está respeitando o rito católico, missa inválida, né? Mas se ele falar minimamente, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, está valendo. Então, assim, Deus é muito bom para com os seus fiéis, né? É muito difícil dizer que uma missa é inválida, porque Deus pensa em nós, nos fiéis, né? E às vezes, por mais que os sacerdotes sejamos, em alguns momentos, como que esses canos sujos por dentro, a água límpida da graça de Deus passa através desses canos, né? Dessa canalização, às vezes um pouquinho suja, às vezes até bastante suja, mas a água que surge dali é límpida, é a graça de Deus. É a graça para salvar a todos os fiéis. Padre, a gente teve um pequeno problema aqui na transmissão. Na verdade, foi um problema de administrador de transmissão. Fui eu. A gente começou a conversar e eu esqueci de apertar o botão para começar a transmissão no YouTube. Isso quer dizer que todo aquele preâmbulo que a gente fez, os elogios à cidade, que só pode repetir no fim, né? E principalmente o discurso do João não apareceu. Então, se eu quiser algum momento depois voltar nesse discurso, não precisa ser agora. É só para as pessoas poderem depois meditar também sobre o Mas discurso. agora você já apertou ou ainda não? Já está ok. Agora Então, todo mundo assistindo no YouTube. Tem 150 pessoas ao vivo, 160. Alguém perguntou, o mosto de uva também é válido? Então, é o seguinte, pode dar-se o caso que o sacerdote tenha problema de alcoolismo, né? O que não é nada legal, inclusive para o bom testemunho, né, da vida sacerdotal, não é nada legal que isso aconteça. Mas se isso acontecer, a gente tem que contar que poderá existir em algum momento essa fraqueza humana. Então, esse sacerdote não poderá tomar o álcool. Então, nesse caso, se pede à Santa Sé Apostólica a dispensa para tomar o vinho, estritamente falando vinho. O que é o mosto de uva? Digamos assim, a uva entrou no processo de fermentação. Vocês sabem que é o processo de fermentação que faz com que haja álcool, né? Com um certo tempo. Então, quando começar o processo de fermentação, aquilo a gente chama de mosto. Então, precisamente porque já começou o processo de fermentação, portanto, de alguma maneira, né, algo de álcool já está chegando ali, então a igreja considera que para casos excepcionais poderia dar-se a dispensa para um sacerdote em concreto, para este caso concreto, poder celebrar com o mosto de uva. Coisa muito rara, mas poderia dar-se o caso, mas lembre-se, o mosto não é um simples suco de uva, é um suco de uva que já entrou num processo de fermentação e isso também se qualifica, né? Quando é mosto mesmo e quando é o simples suco, tá bom? Tá certo. E A mesma coisa pode dar-se com o pão, né? Desculpa, André. Pode A mesma continuar. coisa pode dar, por exemplo, pode dar-se o caso de um sacerdote que é celíaco, ou seja, pessoas que têm uma repugnância ao glúten, né? Ao trigo. Então, nesse caso, o que se faz, existem umas hóstias especiais que o sacerdote pode utilizá-las com uma concentração assim baixíssima de glúten, só o necessário para dizer que aquilo é pão, tá? Então,
essas hóstias para celíacos, elas apenas, é a mesma lógica do vinho, né? Um vinho que apenas começou o processo é o mosto. Um pão que apenas começou o seu processo de glúten, então esse é o pão dos celíacos, né? Isso também está permitido, em casos especiais, né? Eu prefiro quando tem, isso no caso do sacerdote, que tem que consagrar as duas espécies e tem que comungar as duas espécies. No caso dos fiéis celíacos, ou que tem problema com álcool, bom, o problema do álcool não se dá porque habitualmente nas nossas igrejas não se dá a comunhão sobre as duas espécies, a não ser em casos muito raros, né? E ainda que algumas dioceses aumenta cada vez mais a comunhão em duas espécies, né? A Igreja Católica, especialmente a partir do século XVI, não gostou de dar a comunhão sobre as duas espécies por causa de um protesto protestante, né? Eles queriam, e foi uma das coisas que deu briga aí na história da Igreja. Então a Igreja, para sublinhar a catolicidade também, não só por questão de praticidade, porque realmente é mais prático dar a comunhão sobre uma única espécie, colocou a comunhão apenas da espécie do pão, mas sabendo que ali está Jesus inteiro, está o seu na espécie do pão que você comunga, mesmo que você não comunga a espécie do vinho, ali está Jesus inteiro. Quer dizer, na espécie do pão também está o sangue de Cristo, na espécie do vinho também está o corpo de Cristo, né? Então isso é importante também deixar que teologicamente não tem nenhum problema comungar com uma única espécie. O padre deve comungar com as duas espécies. Então, no caso dos fiéis que têm problema de celíase, são celíacos, pode-se usar essa hóstia, né, que como eu falei, ela apenas começou o seu processo de glúten, ou também pode utilizar a comunhão sob a espécie do vinho, né? Então, poderia ter um cálice pequenino, o sacerdote consagra o seu cálice e depois coloca no corporal um cálice pequenino para dar a comunhão só com a espécie do vinho para aquela pessoa. É isso. Essa união das duas espécies, pão e vinho, é representada quando o sacerdote, na hora do cordeiro, joga, ele fraciona o pão e coloca no cálice, não é isso, padre? Sim. É porque, como eu disse no começo, que você disse que não ligou aí os aparelhos, né? Então, eu tinha dito que a missa, ela é o santo sacrifício do Senhor. Então, conforme nós sabemos, já o Jesus celebra a última ceia às vésperas da sua paixão. Ele consagra de maneira separada, primeiro ele consagra o pão, depois ele consagra o vinho, significando desta maneira que o corpo está separado do sangue, o qual significa morte. Por isso a missa é o santo sacrifício do Senhor. O apóstolo Paulo e todos os apóstolos compreenderam muito bem isso, e em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 28, o apóstolo fala: cada vez que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quer dizer que nós anunciamos a morte. Nesse momento, o apóstolo não fala da ressurreição, de propósito. São Paulo é encantado pelo mistério da ressurreição, a tal ponto que em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim, ó, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas em 1 Coríntios, capítulo 11, ele não fala da ressurreição, para deixar bem claro que a missa é o santo sacrifício do Senhor. É verdade que Cristo está glorioso na Santa Missa, ele está ressuscitado, mas a missa, o mistério da missa é o mistério da cruz, é o mistério da cruz. O Concílio de Trento, no século XVI, vai sublinhar nas questões 21 e 22 essa realidade do sacrifício, né? A missa como santo sacrifício do Senhor, e vai inclusive dizer que devem ser excomungadas aquelas pessoas que não acreditam, que não professam essa fé católica, a missa como sacrifício do Senhor. A igreja sempre renovou esse ato de fé e, portanto, a consagração separada significa precisamente esse mistério de morte. Primeiro consagrar o pão, depois consagrar o vinho. Então, o corpo separado do sangue significa morte. Depois, quando o sacerdote, em um determinado momento da missa, junta um pedacinho do pão consagrado ao cálice consagrado,
ali está significando várias coisas, inclusive a ressurreição, né? A união. Mas também está significando a nossa união em Cristo, né? Nós somos tão pequenos e mergulhamos nesse oceano do amor de Deus que vem pela sua paixão, pela sua morte, pela sua ressurreição. E então, toda essa fé católica, né, é o que eu dizia também no começo, essa fé católica, ela motivou a construção das nossas igrejas, a música que nós tocamos, né? E aí eu fazia aquele elogio à Catedral de Belém, à Igreja do Carmo de Belém, que realmente são obras, e tantas outras igrejas maravilhosas que vocês têm aí em Belém, que são expressão dos nossos portugueses, dos nossos antigos brasileiros, que acreditavam desse jeitinho, e fizeram igrejas perfeitas, e colocaram uma música maravilhosa. Hoje em dia, talvez, por causa dessa falta de fé, que está presente aí em tantos ambientes, nós estamos tendo igrejas feíssimas, uma música que não é exatamente católica, é uma arquitetura que dá pena, umas igrejas que não estão feitas, parece que com essa fé, o santo sacrifício do Senhor. Então, sem dúvida alguma, essa tua semana de lives, André, pode ajudar muito a inspirar. Quer dizer, se nós acreditamos de determinada maneira, evidentemente, a arquitetura, a música, tudo vai concorrer para celebrar este mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, como dizem todos os fiéis logo após a consagração do pão e do vinho. É isso. Alguém tocou aqui no assunto do aspecto do banquete sacrificial, Concílio Vaticano II. O senhor pode Perfeito. explicar melhor um pouco essa questão? Sacrifício, ceia, banquete sacrificial, o que é mais Então, adequado de se expressar? Tem também a pergunta... expressão sacrifício laudis, eu já vi também essa expressão, sacrifício de louvor, né? Exatamente. Não, são expressões riquíssimas todas elas, né? E evidentemente uma única palavra não esgota tudo que é a Santíssima Eucaristia. Então, realmente, São João Paulo II fala e usa essa expressão aí, banquete sacrificial, né? Banquete sacrificial, o banquete do sacrifício. Mas olhem só, é o banquete do sacrifício. Nós comungamos do sacrifício. Quer dizer, existe uma relação entre causa e efeito. O efeito é efeito da causa. Então, se não há causa, não há efeito. Ou seja, se não há sacrifício, não há banquete. Entendeu? Então, a essência da coisa está no sacrifício, que dá o efeito, que é o banquete. Então, hoje em dia, o pessoal parece que trocou. Começou a sublinhar o efeito e se esqueceu da causa. O que nós estamos fazendo é ir à Escritura e aos grandes concílios e encontrar de novo a causa e o efeito nesta ordem. O Concílio Vaticano II fala desse jeito na Sacrosanctum Concilium. Desse jeito. Agora, sublinha outros aspectos também. Sublinha o aspecto da celebração, da participação aqui na Terra, daquilo que já acontece na Jerusalém Celeste, o aspecto de comunhão, o aspecto de banquete. Quer dizer, nenhum desses aspectos se excluem. Mas o que eu estou fazendo aqui, vocês voltarem, é para a causa, e a partir da causa nós vamos ver os diversos efeitos, né? Então, por exemplo, se você concebe a Eucaristia, o dogma eucarístico, principalmente sobre o efeito, sobre a questão do banquete, que é o efeito da causa, que é o efeito do sacrifício, então provavelmente você vai construir uma igreja redonda e vai colocar o altar no centro para que todos estejam em volta da mesa, né? Tá vendo? Uma concepção que leva a um determinado tipo de construção. Se você concebe a Eucaristia como sacrifício, provavelmente o altar já fica recuado na ábside da igreja, né? Ele fica, de preferência, se procura o ponto oriental da igreja, né?
E se coloca uma grande cruz naquela ábside, né, para sublinhar a questão do sacrifício. Se você começa a sublinhar o aspecto de ceia, que sim está presente na Eucaristia, então você vai trabalhar a construção de outra maneira, você vai trabalhar a música de outra maneira. Então, as concepções teológicas não são inocentes. Eu não excluo nem o banquete, nem a ceia. Tudo isso é presente. Só que é importante entender o que que é causa e o que que é efeito. Por exemplo, a criação é um efeito do Criador. Mas o que é mais? O Criador ou a criação? O Criador. Então a gente tem que se fixar na causa. E aí nós vamos para os efeitos. É verdade que a nossa maneira de conhecer vai dos efeitos à causa. E por isso, também nos efeitos, nós temos que sublinhar mais o sacrifício, para que nós reconheçamos na arte, na música, na arquitetura, a causa. Porque senão as pessoas não vão ter a catequese correta. Entende? Então, não são coisas que se excluem, mas são coisas que precisam ser bem pensadas, porque a liturgia, a missa, ela trabalha através de símbolos, de palavras, de gestos, de música, de cores, de senso. Então, tudo isso tem que expressar o mistério. Então, se a gente faz de determinada maneira, talvez nós estamos tentando expressar determinada teologia. Mas será que essa determinada teologia é a doutrina da igreja sobre a Eucaristia? Esse é o chamado de atenção que eu faço aqui também. O senhor que é da teologia sabe claramente a diferença entre um pensamento teológico e a doutrina da igreja. Inclusive falou exatamente isso agora, né? E o que eu queria perguntar em relação a isso, o senhor acha que, por exemplo, rito romano, existem outros ritos, ritos orientais, quem estuda um pouco de liturgia conhece um pouco da história da construção dos ritos, e esses ritos todos vão demonstrar a doutrina da igreja e não teologias várias diferentes. O rito É romano, certo. o que só pode falar sobre o rito romano? Então, o rito romano, nós temos basicamente, assim, todos os mais ou menos 20 e tantos ritos católicos que nós temos na igreja, derivam das 5 grandes igrejas primitivas, ou seja, a Igreja Mãe de Jerusalém, depois que é o Patriarcado de Jerusalém, e deriva de Antioquia, que foi o segundo lugar onde a fé cristã se espalhou, fica ali na Síria, por isso é muito comum falar dos ritos sírio-antioquenos, né? A Síria, Antioquia, onde nós fomos chamados pela primeira vez com o nome de cristãos, como se reza nos Atos dos Apóstolos, que é o Patriarcado de Antioquia. Depois, sem dúvida alguma, um dos lugares mais imediatos que foi anunciado a fé foi Roma, porque já no ano 64, 66, temos aí o martírio dos santos apóstolos, Pedro e Paulo. Então, quer dizer que antes, inclusive nos Atos dos Apóstolos, São Paulo manifesta que está em Roma. Então, a Igreja de Roma, né, o Patriarcado de Roma, digamos assim, e depois o Patriarcado de Alexandria, porque, segundo a antiga tradição, que evangelizou essa parte do Egito foi o próprio São Marcos, né? Então, é uma venerável igreja da antiguidade, o Patriarcado de Alexandria, e depois, lá pelo século IV, Bizâncio, Constantinopla, que acabou sendo como que a Roma do Oriente, ou a segunda Roma, acabou recebendo também todo um status, porque o imperador do Oriente morava lá, e o bispo do Oriente, de Constantinopla, acabou tendo toda uma importância enorme, então os ritos também vieram da parte bizantina, digamos assim. Então, os 20 e tantos ritos que nós temos hoje vêm dessas 5 grandes igrejas. Então, o que que acontece? Sem dúvida alguma, cada uma delas tem realidades culturais diferentes. Em Jerusalém, todo mundo judaico, né? Então, é normal que se sublinhe muitos aspectos da sinagoga e do templo. Alexandria, ali o norte do Egito, né? Teve também suas peculiaridades e se sublinha
especialmente essa visão assim mais, digamos assim, mais sucinta de São Marcos e ao mesmo tempo uma maneira assim bem adaptada à cultura egípcia em vários aspectos. Antioquia, os ciro-antioquenos, assim, parece que já expressam, junto com os de Constantinopla, expressam bastante essa explosão de sentimentos que é típico da alma oriental, né? Então, lá você vê turíbulos de incenso para todo lado, né? As imagens sagradas, elas são amplamente veneradas, né? Isso é antiquíssimo. Tanto é assim que, no século VIII, nós vamos ter que resolver uma grande disputa em torno das sagradas imagens, que a solução veio através de São João Damasceno e o Concílio Sétimo de Nicéia do século VIII. Então, essa sensibilidade do oriental para a imagem, né, para o incenso, essa pompa que é muito típica oriental, né, basta ver como se descreve os mundos orientais, por exemplo, no Egito eu já falei, mas também nessa outra parte aí do mundo, né? Depois, Roma, ela se destaca pela sua sobriedade, né? Por isso, nós conseguimos celebrar uma missa de semana em 25 minutos, 30 minutos, porque Roma se destacou no exército, portanto, a objetividade, na arquitetura, assim, mais esquálida, né? Então, uma mente bastante, que especialmente bastante objetiva, os romanos se destacaram no direito, portanto, a missa de Roma, ela é uma missa toda assim organizadinha, cheia de leis, tem que levantar as mãos assim, ou seja, tudo se normatiza em Roma, né? Porque é o povo do direito, da lei, né? Então, para vocês perceberem que nós somos o rito romano. Então, esse rito romano, ele teve uma evolução na história desde tempos apostólicos, claro, né, sem dúvida alguma. Mas esse rito romano, ele foi, por exemplo, a gente lê na Traditio Hippolyte, a tradição de Hipólito, que já narra como se celebrava a missa em Roma, e, curiosamente, nesse texto do século III, a oração eucarística que está lá não é o cânon romano, a oração eucarística primeira, mas é a oração eucarística segunda, resgatada pelo Concílio Vaticano II. Pasmem todos aqueles que pensam que a missa tridentina ela sempre existiu daquele jeitinho que nós conhecemos hoje, né? Porque realmente a oração, o estilo de oração eucarística que nós encontramos nesse documento do século III, que é o testemunho de como a Igreja de Roma celebrava, curiosamente está lá a oração eucarística segunda, né? Curiosamente. Então, quer dizer que há um desenvolvimento muito grande de liturgia. No século XV, mais ou menos, a missa já está, como São Pio V vai, digamos assim, estabelecer no século XVI, porque São Pio V coloca o missal dele em 1570. Mas o que ele faz são alguns pequenos ajustes. Aquela missa já estava funcionando no século XV, né? Então, é o missal de São Pio V? É, porque ele promulgou, ele organizou, é fruto do Concílio de Trento, mas, sem dúvida alguma, aquilo já existia no século XIV, no século XV, Isso. e o que o Papa também quis fazer com essa missa, espalhando-a cada vez mais, era uma maneira de frear o avanço do protestantismo. Quer dizer, e também, assim, não é que o Papa queria que se celebrasse só aquela missa, mas ele queria que os ritos católicos expressassem mais fortemente a doutrina do Concílio de Trento, e sem dúvida alguma a missa romana expressava bem, né? Essa missa continuou tendo suas evoluções, porque por mais que a bula Quo Primum Tempore do missal de 1570 fale lá de maneira majestática, gloriosa, que quem ousar mexer nesse missal caia na indignação dos santos apóstolos Pedro e Paulo e na ira do Deus onipotente. Pessoal, isso é uma forma protocolar. Além do mais, o Papa Pio V não está lançando uma maldição contra o Papa que virá no futuro. O Papa Pio V está pensando nessas pessoas que iriam mudar coisas na missa, padres nas paróquias, fiéis leigos que gostam de dar um pitaco, né? Ficar falando coisas. Não, não, a missa é assim, pronto. Mas o Papa não está fechando o caminho para os papas mudarem coisas no futuro, porque o Papa Pio V ele conhece o Concílio de Trento
E sabe que Trento não fechou para futuras reformas. Veja o meu pequeno vídeo lá no meu Instagram sobre essa questão, né? Se o Papa pode mudar a missa, também está no meu YouTube, né? Para não estender muito aqui, porque senão a gente toma o tempo todo, né? Então, lá está. Depois, os papas aproveitaram para mexer na missa de São Pio V. Só cito dois exemplos. São Pio X, no começo do século XX, mexeu na missa de São Pio V. Eu acho que nenhum de nós vai dizer que São Pio X caiu na ira do Deus onipotente na indignação dos apóstolos Pedro e Paulo, né? Mas é o São Pio X, o homem que lutou contra o modernismo, que colocou a comunhão para as crianças, um grande santo, e os que são assim contra o Vaticano II, estamos falando de um papa do início do século XX, que ousou mexer na missa, né? Ou o Papa Pio XII, né, que ainda é antes do Concílio Vaticano II, que ousou também mexer na missa, né, na Semana Santa, por exemplo. Então, quer dizer, aquilo que está na bula Quoprimum Tempore não é um castigo para os papas no futuro. E o Concílio Vaticano II também estabeleceu uns princípios que depois o Papa São Paulo VI também mexeu, promulgou uma reforma, e assim, sabe, nós que somos católicos, em vez de ficar vendo uma missa, a de São Pio V, contra a missa de São Paulo VI, nós entendemos que o rito romano tem passado por diversos desenvolvimentos desde que ele existe como rito romano. E eu apenas sublinhei uma pequena linha do tempo, a gente poderia ir mais profundamente ainda. Então, esses desenvolvimentos são normais, entendeu? Então, quando o Papa Paulo VI entende que o seu missal de 1970 é uma continuidade dessas reformas que estavam acontecendo há tempos na Igreja, realmente, a única maneira do rito romano se expressar, o rito romano latino, era de Paulo VI. Portanto, por mais que o meu querido Bento XVI, Joseph Ratzinger, que eu admiro tanto e amo tantíssimo, assim acaba foi o primeiro Papa também que eu pude cumprimentar e conversar com ele pessoalmente, quando o Papa, por mais que o Papa Bento XVI tenha colocado aquela expressão missa ordinária, missa na forma ordinária, missa na forma extraordinária, me pareceu muito acertado que o Papa Francisco tenha praticamente acabado com essa linguagem, porque quando a gente vê a história da liturgia, parece que o que acontece simplesmente é o desenvolvimento do rito romano. Agora, pode ser que esse desenvolvimento daqui a 50 anos volte a alguns aspectos do rito romano de outros tempos? Pode. Aí depende de um Papa no futuro, né? Então, e o Papa Bento XVI, em vários livros, manifestou o desejo de que a reforma litúrgica, na verdade, resgatasse de novo alguns elementos da missa de São Pio V. Mas esse negócio de ter duas missas, né, no único rito romano, uma ordinária, outra extraordinária, eu conheci padres que celebram as duas e que falaram assim que a cabeça deles espiritualmente estava confusa. Porque eles celebram as duas. Celebram a missa de Paulo VI e a missa de São Pio V. Eu estou com a cabeça confusa. Por quê? Porque a missa foge à espiritualidade. E se você um dia celebra de um jeito, outro dia você celebra de outro, e não sei o que mais, é lógico que se a missa é a raiz da tua vida espiritual, da vida interior do cristão, como diz o Vaticano II, como diz São José Maria Escrivá e tantos santos, a missa é o centro e a raiz da vida espiritual do cristão, é lógico que nós sejamos ordenados, organizados pela Santa Missa. Se a gente muda a cada momento de missa, eu acho que isso desorganiza um pouquinho a vida interior também. Mas, enfim, é a minha opinião, essa última parte. E o senhor falou uma coisa muito importante, que é o anseio do Papa Bento XVI, que é de se voltar a alguns aspectos, e a própria reforma litúrgica voltou aspectos, né, que não tinham mais na missa de Pio V. Por exemplo, aqui a oração dos fiéis, a procissão do ofertório, que foi descontinuada no século XII. Essas coisas que acabam sendo por conta do canto, que acaba... A mesma oração eucarística, a segunda que eu citei aí, né, que voltou de novo. Né? E a terceira também parece que está em alguns sacramentário leonino, se eu não me engano. Uhum. Então, alguns aspectos, né? Por exemplo, essa questão do sacrifício de louvor, a questão que foi citada, que a gente não comentou muito, né?
Então, tem aspectos da oração eucarística terceira espalhada na grande tradição da igreja, sem dúvida alguma, né? Pois é. E aí, vamos entrar agora um pouco no meu assunto aqui, padre, né? Já que a gente já falou de rito romano, o que o senhor acha do canto? Como ele pode colaborar no bom desenrolar de uma celebração? Qual é a função dele? O que ele promove? Então, o que a gente tem, assim, é, bastante claro cada vez mais sobre o canto é que a gente sabe que desde a Sagrada Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, a alma, quando ela está cheia de Deus, cheia de júbilo, ela canta, né? Então, Santo Agostinho também expressa isso quando ele diz que um caminhante, quando está muito feliz, faz o seu caminho, o seu caminhar cantando, né? Às vezes não é cantando uma letra, mas é murmurando uma canção. A alma canta, né? Quer dizer, é o que a gente chamaria de esse cantarolar, né, de alguma coisa, seria, a meu ver, se coloca isso na vida espiritual, seria um autêntico orar em línguas, no sentido mais estrito da palavra, né? Quando a pessoa vai caminhando, tem aquele júbilo interior e começa a cantar qualquer coisa, né? E às vezes até inventa uma espécie de musitar, umas notas musicais com tralalalá, sei lá, qualquer coisa do tipo, e expressa o júbilo. O júbilo é a oração do espírito, né? Então, é uma experiência humana que quando Deus toca nas fibras da alma, nas cordas do violão da nossa alma, a gente canta, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Uma ação de Deus na alma, quando ele toca essas teclas da nossa vida, essas cordas do nosso coração, a gente canta. Então, o canto é uma dimensão assim, divina-humana. Ela é divina-humana. Quer dizer, porque o canto litúrgico deveria ser fruto dessa ação de Deus na alma, do corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? A alma, quer dizer, nós estamos ali e Deus age em nós, né? Então, a ação de Deus e, ao mesmo tempo, a docilidade de quem se deixa tocar por Deus canta, simplesmente canta, né? Então, o canto é uma expressão divina e humana ao mesmo tempo. Agora, o que que nós vamos cantar? Aí, 1 Coríntios, capítulo 14, eu gosto muito de me inspirar na Escritura, vocês vão ver que eu cito muito, né? Sim. 1 Coríntios, capítulo 14, fala que se alguém tiver um canto para cantar, que cante. Se alguém tiver uma profecia para dizer, que diga. Se alguém tiver alguma oração para fazer, que faça na Assembleia. Porém, que tudo se dê de maneira ordenada. Ordenada. São Cipriano, quando naquele belíssimo tratado sobre a oração do Senhor, sobre o Pai Nosso, ele fala assim: quando nos reunimos nas nossas sagradas assembleias, não deixemos que as nossas vozes se espalhem de maneira escandalosa, desordenada, porque isso não expressaria a ação ordenada de Deus, que não é caos, mas é cosmos. Uhum. É a criação, é o mistério da criação fazendo-se presente, né? Não é caos, é cosmos, né? Daí vem a cosmética, vem a beleza, né? Então, quer dizer, aqui nós temos já um segundo critério importante para a música, né? Se o primeiro é considerá-la como uma ação divina ou humana, é como uma espécie de ação teândrica, né? Ou seja, Theos, Andros, né? Deus e o homem aí presente. A música, no segundo momento, ela expressa precisamente como que esses sons da criação ordenada por Deus. Aí eu posso indicar o Silmarillion do Tolkien para ver do que eu estou falando aqui, né? Quem leu vai me entender perfeitamente no primeiro capítulo lá, né? Você deve ter conhecido essa obra, né, André? Conhece essa Conheço. obra? Sim, é maravilhoso lá a questão da harmonia, né, do cosmos e da desarmonia do caos, né? Bom, então é isso. Depois, um terceiro momento que eu chamaria a atenção é que
nessas relações divino-humano, criação, tal, sem dúvida alguma, é, assim, se a gente canta por um toque de Deus, e porque é algo muito nosso, e ao mesmo tempo nós cantamos de maneira ordenada, a ordem diz que nós devemos cantar, em primeiro lugar, a missa do que na missa, Uhum. né? Então, nós devemos cantar a missa. Então, seria belo se chegasse o momento em que o padre chega lá no altar e fala In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, e as pessoas falam Amém. Esse é o primeiro canto que deveria existir, né? Depois, falei em latim, mas poderia ser em português, tem nenhum problema, né? Ai. Ou cantar a missa, né? E depois a gente canta na missa, né? Porque, assim, as partes fixas do ordinário é lugar comum entre vocês, né? O pessoal do canto, o pessoal da liturgia, é lugar comum afirmar que o primeiro canto deveria ser o cantar a missa. Como vocês sabem, isso também está desordenado, né? É. Porque nas nossas paróquias nós cantamos na missa, mas nós não cantamos habitualmente a missa, né? Isso também teria que ser repensado. E finalmente, sobre esse assunto, sobre a sua pergunta, que eu já estou me estendendo demasiado, eu vejo assim que nós deveríamos pensar aquele critério que deixou São Pio X para a música litúrgica. Uma música, tanto mais é litúrgica, quanto mais ela se aproxima do canto gregoriano, tanto menos é litúrgica, quanto menos se aproxima do canto gregoriano. Parece que o canto gregoriano é medida e regra para a boa música, para as outras boas músicas litúrgicas. E vejam que eu não excluí as outras. Não coloquei o canto gregoriano como único canto, que seria um absurdo, já que no século XII nós temos as belíssimas polifonias, né? Sim. Maravilhosas. E tem cantos populares que são deliciosos, né? Então, a 13 de maio, por exemplo, de Fátima, né, que é um canto delicioso, né, e que dá para cantar na missa. Não é cantar a missa. Quando você canta a 13 de maio, você está cantando na missa. Então, assim, é isso, né? Poucos critérios, mas eu acho que pode iluminar aí um pouco as ideias, né? Não, é maravilhoso. E essa conclusão com o Pio X é perfeito. Para o nosso trabalho aqui, é a nossa lei aqui. Que o canto litúrgico, melhor, ele se aproxima do gregoriano. E não tem nada a ver com questão estética, nem com latim, mas com outras coisas que a gente tenta explicar aqui sempre. É o nosso esforço diário, né? Que é o E respeito ao assim, corpo. sabe, André, eu vejo assim que com o passar do tempo, se os músicos estivessem convencidos disso, nós não teríamos medo de ir substituindo pouco a pouco músicas nas nossas paróquias, né? Não teríamos medo de mudar aspectos da arquitetura das nossas igrejas. Não teríamos medo de, inclusive, os papas posteriores, por que não? Resgatar alguns aspectos do rito antigo, do usus antiquio, né, como se diz a missa tridentina. Quer dizer, o rito romano, a vida dele foi um progresso. A gente não pode afirmar isso de alguns ritos orientais. Os orientais são mais estagnados. É mais, a Ah, teologia oriental é mais estagnada. É mais estagnada. Até hoje, o pessoal se debate em torno ao filioque. Quanto a esse tema para a Igreja Católica, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, isso é tão antigo como andar para frente, né? Ou que a roda é redonda, ou coisas do tipo. Eles, às vezes, continuam dando volta nesses temas, né? Ou, sei lá, para nós, o desenvolvimento... É porque no Ocidente, assim, vou ser bem franco, tá? O Ocidente é o mundo preparado para a ciência. O Oriente não é um mundo preparado para a ciência. Stanley Jack, quem quiser depois visitar esse cientista maravilhoso, católico, padre beneditino, além de cientista, deveria ter falado primeiro padre, né? Mas enfim, ele é um grande ah, cientista mesmo. Stanley Jack, podem analisar depois. A tese principal desse padre cientista é essa, que cada vez que no mundo oriental, tipo China, Japão, tentou
produzir ciência, aquilo sempre foi uma espécie de aborto para eles. E aqui poderia ser um outro tema de uma outra live, por que que o mundo ocidental produz ciência, produz desenvolvimento, né? Mas, enfim, não vale a pena entrar nisso aqui hoje, não. Mas uma coisa é que nós somos esse mundo ocidental, que nós constantemente fomos convidados a repensar aspectos da nossa vida, né? Os romanos dominavam tudo, mas de repente chegam os bárbaros e querem acabar com o Império Romano, eles têm que se reinventar. A Igreja Católica estava muito bem assentada no mundo romano naquilo que era o Império Romano, de repente chegam os bárbaros e a Igreja tem que repensar muitas coisas, né? E quando surge o protestantismo, o que que a gente pode para combater o erro protestante? Então vieram jesuítas, vieram a missa, vieram a série, quer dizer, nós no mundo ocidental, aí veio uma série de mudanças aí com o comunismo, o marxismo, o mundo soviético e não sei o que mais. As pessoas estavam distantes já da igreja, né? Muito formalismo. O pessoal às vezes romantiza bastante os anos anteriores ao Vaticano II. É romantismo, é romantismo. Estudem direito esse assunto e vão ver que não era tão belo assim, não. Né? Não era tão assim como se pinta, não. A Igreja Católica estava passando por uma crise profunda já também. Além do mais, inclusive no clero, os padres assim muito pouco formados, uma situação assim difícil também em vários aspectos. A Igreja tem que repensar. O mundo ocidental é o mundo da ciência. A gente está constantemente. Então é natural que o rito romano passasse por elaborações, né? Então é muito bacana estudar a história do rito romano e entender a história do rito romano também, que é um rito que está feito no Ocidente, né? E que, portanto, ele segue um pouco a mente dos ocidentais. A gente é muito revoltoso, a gente é muito revolucionário, entre aspas, a gente é muito, assim, entre aspas, progressista, a gente quer que se a gente tem um telefone, tem um S21, sei lá, a gente já está quase querendo o S30, né? E tem o iPhone não sei quanto, e o pessoal já tem preparado o iPhone 40, sei lá quanto que número está o iPhone hoje em dia, né? A gente é assim, e a gente expressou isso, inclusive no rito, na maneira da gente ver as coisas. Não tem como fugir desse mundo ocidental. Nós, assim, e tanto é assim que as outras igrejas sempre olharam para a igreja romana com um grande respeito, pela autoridade do Papa, pela autoridade da Igreja de Roma, porque Roma era a capital do Império, porque quando tinha algum problema nas igrejas locais, quem resolvia? Roma. Quem dá testemunho disso? Santo Inácio de Antioquia, que é do século II, dá testemunho disso, né? A carta de Clemente de Alexandria, século II, III, já dá testemunho, que é o bispo de Roma que tem que intervir nas igrejas locais, porque Roma é Roma. Roma é Ocidente, Roma é progresso, Roma é tá bom? Tá ótimo, padre. Olha, já está dando aqui o nosso horário. Se você Sério? Nem vi quiser, passar, rapaz. passou muito rápido, voou assim. Não sei, deixa eu olhar o chat se tem alguma pergunta. O Certo. pessoal está comentando bastante, mas não tem perguntas. E se eu quiser falar mais alguma coisa que falou no início e se perdeu, infelizmente, porque não foi gravado, eu estou triste com isso, infelizmente. Falou tantas coisas importantes no início, mas pelo menos fez a retrospectiva de as coisas principais, né? Eu Então, acho que o André está querendo que eu elogie a cidade dele de novo, rapaz. Eu acho que ele gosta muito de Belém. Eu acho que é isso. Acho gostei, que o né? teu negócio é o amor a Belém. Eu gostei do Mas a elogio. verdade é que é uma cidade maravilhosa. A gente vai aí pela primeira vez e já fica encantado, né? Eu cheguei aí, fiquei uma semana, gostei muito. Pessoal super acolhedor, um ambiente fantástico mesmo. Eu aproveito já quase no finalzinho dessa live para cumprimentar todo o povo de Belém que eu conheci aí, amigos, amigas, famílias, né? Tive a ocasião de almoçar ou jantar na casa de algumas famílias, sempre muito, muito bondosos, né? Realmente a gente sente uma fraternidade fantástica e, assim, se entende que é uma igreja muito viva em vários aspectos, né? E realmente eu queria voltar a dizer, né? Se tem uma cidade no Brasil que vale a pena fazer um tour, é Belém, sem dúvida alguma. E não tenho, repito, nenhum contrato com agência de turismo para ganhar dinheiro nem nada aqui, tá bom? Mas minhas saudações e realmente as igrejas que vocês têm aí,
André, elas reproduzem muito bem, pelo menos as grandes que eu vi aí reproduzem, como também nós temos muito isso no Brasil, algumas igrejas na Bahia, né? Que também, É, assim, sem dúvida alguma, Salvador, né? Como capital primaz do Brasil, né? Como sede primaz do Brasil, tem ali uma expressão de fé impressionante, Rio de Janeiro, né? Temos umas cidades aqui no país que tem uma expressão muito grande de uma fé que realmente eleva o coração. Vocês vão me perguntar, bom, então por que essa crise em várias cidades grandes na Europa, com toda essa arte, essa cultura? Bom, eu queria lembrar que essa crise foi bem generalizada em toda a Igreja Católica, né? E curiosamente, aqui tem um aspecto para a música, André, que eu acho que a gente não pode deixar assim oculto, né? Curiosamente, por exemplo, o Nordeste do Brasil. E, assim, não tem muitos padres. Na verdade, falta padre. Em muitas cidades do Nordeste, os padres vão, sei lá, uma vez por ano em algumas populações, né? E, curiosamente, o Nordeste, de maneira muito especial, Piauí, é o estado mais católico do Brasil. A gente tem menos padre, não sei se vocês sabiam disso, né? Praticamente 95%. No Brasil, a média é de 55%. Como é que esse povo manteve a fé, né? É o texto que fala de mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. São aquelas músicas antigas, o povo de Deus no deserto andava, também sou teu povo, Senhor, né? São aquelas peças populares regadas à cachaça, mas que tem sempre o santo na frente, né? Uma série de elementos assim combinados que combina paganismo e cristianismo, mas que expressa a, algo da fé e algo da alma dos nordestinos, né? Quer dizer, a fé, ela tem uma expressão cultural muito forte, né? Então, na hora de fazer música também, eu acho que é muito importante ter em conta esses aspectos, sabe? O canto mais litúrgico ele é, quanto mais se aproxima do canto gregoriano. Mas essa frase de São Pio X não significa somente o canto gregoriano. Significa que nós temos que fazer música litúrgica. Vocês têm que fazer, para ser mais exato. E ao fazer música litúrgica, não estou falando que tem que colocar forrozinho na missa, como eu vejo algumas composições por aí. Não é isso. É entender até que ponto a fé se fez cultura numa determinada região, né? E ver o que se pode fazer. Bom, e também nessas regiões afastadas do Brasil, onde praticamente não há um anúncio sistemático da fé, o que também está muito presente no imaginário desse povo, talvez em vários aspectos, assim, bastante. Não estou falando de cidades como Fortaleza, Teresina, estou falando do interior do Nordeste, né? Eu sei que uma cidade como Fortaleza, Teresina, Salvador, expressa mais ou menos a média que existe em todo o Brasil, né? Talvez um pouquinho mais de católicos que Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre é uma situação desastrosa, né, em questões de porcentagem de pessoas que vão à missa, né? Mas, assim, só para mostrar para vocês que uma fé antiga, digamos assim, né, que se expressou também de maneira popular, foi capaz de segurar massas na igreja, né? Porque é aquela típica vozinha, né, que fala, olha, eu não sei explicar a Imaculada Conceição, mas eu creio firmemente. Não adianta vir crente nenhum falar contra Nossa Senhora, porque meu avô tinha a imagem da Imaculada Conceição, minha mãe tinha a imagem da Imaculada Conceição, e eu recebi como herança a imagem da Imaculada Conceição e vou morrer com a imagem da Imaculada Conceição. Que está eu lembrei segurando da essa pessoa história, na fé? só nessa história da senhorinha que perguntaram para ela assim, que você acha de Deus? Não, Deus, a minha vida é Deus. Depois de Deus, acima de Deus, só Nossa Senhora. Então, você viu que bacana? Quer dizer, é uma maneira popular de falar, né? Mas, logicamente, essa mulher não é uma idólatra, mas ela tem um amor tão grande pela Santíssima Virgem Maria que ela expressa até de maneira assim, Exatamente.
exageradamente amável, né, digamos assim. Mas é interessante que são esses aspectos antiquados, antigos, que muita gente diria são aspectos medievais, são esses aspectos que mantiveram a fé católica nessas pessoas. E, portanto, também no que se refere à missa, ao canto, não tenhamos medo de repropor a visão católica das coisas em tudo isso, porque, sabe, não depende da nossa força, é que é coisa de Deus, sabe? A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Certamente, eu tive muitas experiências na minha vida, né? Quando eu preparei aquele sermão que para mim estava perfeito, muitas vezes não recebi nenhum retorno. E às vezes eu preparei um sermão muito mais curto, né? Talvez não com toda a eloquência de algum outro. E de repente alguém vem no confessionário e fala: Padre, eu vim me confessar porque daquele sermãozinho lá, né? Ou eu vim não sei o quê. A gente experimenta muito isso no dia a dia. Às vezes não é as grandes, sabe, elucubrações mentais, ou as grandes composições, ou as grandes, né? Tudo bem, às vezes é uma coisa muito simples que aproxima tanto as almas de Deus, né? Mas o simples não é contrário ao litúrgico. É mais, o Concílio Vaticano II expressou que na liturgia nós temos que agir com uma nobre simplicidade. É nobre, mas é simples. É simples, mas é nobre. Bom, é isso aí. Bem, gente, estamos aqui já passando um pouco do nosso horário. Quero agradecer ao Padre François pela disponibilidade, pelo aceite imediato, por ter passado esse tempo conosco, ensinado várias coisas. As pessoas estão perguntando se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Se vocês quiserem mandar, vai ficar disponível no YouTube para vocês mandarem a live para quem vocês quiserem. Mas não deixem de se inscrever, porque eu faço o trabalho de avisar as outras lives e vou continuar conversando com vocês. A gente vai estar em diálogo, porque não quer que termine só nessa semana. A gente quer continuar esse diálogo com vocês. Isso é uma abertura de diálogo, né? Uma chamada para o diálogo de todo mundo. E obrigado pelo tema, por ter sido bastante claro nas suas palavras, nas suas explicações, objetivo. Um sacerdote de coragem, admiro muito seu trabalho na internet. Quem não conhece, por favor, conheça o trabalho do Padre François, os vídeos, ele tem vários vídeos no YouTube, enfim, eu assisto todos, então sou suspeito, também faço o curso, mas é um padre que está fazendo um trabalho de evangelização também intenso na internet, né? Certo? Então, André, obrigado. já que você falou um pouquinho do trabalho aí, assim, o que me conquista, eu acho que é o que as pessoas que estão aqui conosco devem pensar na própria vida, né? O que deve nos conquistar é o esplendor da verdade, né? A verdade, ela tem um brilho e ela tem um poder de atração tremendo, né? Não se deixem levar pelas vozes agoreiras, pessimistas, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar a ser como criança, como diz o Senhor no Evangelho, né? E o que que é uma criança? Uma criança, quando tudo está assim bastante difícil na família, né? A criança, ela não percebe as dificuldades na família. Ela continua sorrindo, o pai pode sair com ela para o parque para passear, pode contar alguma história, ela não percebe todas as dificuldades. Então, tem muita gente na internet procurando perceber as dificuldades da igreja. Só que se você for criança, se você se tornar uma criança, você vai ter uma visão de fé, uma visão otimista, sabe? Todo mundo está vendo tudo ruim, né? E a gente está feliz, está tranquilo, está rezando, está fazendo penitência, está cantando, está participando da missa. É verdade, aquele padre não celebrou direitinho, fez alguma coisa erradinha, mas a gente sabe que está válido. Eu tenho Jesus, eu tenho a comunhão. Poderia ser melhor? Poderia, mas eu sou uma criança nas mãos de Deus. O meu trabalho na internet, ele quer também dar essa visão otimista, porque eu vejo que pessimismo tem muito na internet. É, Tudo tá ruim, o Papa não sei quê, os bispos não sei quanto, e os padres não sei... Pessoal, olha, necessário é que nos tornemos crianças para entrar no reino dos céus.
São Francisco agiu assim, estava tudo ruim, e São Francisco começou a cantar, e tudo era belo para São Francisco, a árvore, o sol, a lua, né? Estava tudo ruim no tempo de São Domingo de Gusmão. Ele pensou: o que eu tenho que fazer aqui? Juntar um exército de homens sábios que falem a doutrina verdadeira contra os albigenses, e eles fizeram espalharam doutrina por todos os lados, né? No século XX, tanta coisa acontecendo, e surge um sacerdote esplêndido como São José Maria Escrivá, que fala: olha, vamos viver de fé, né? Vamos viver de fé. Esse espírito, né, de viver de fé, de otimismo, de tornar-se como uma criança, isso é processo de conversão. E as pessoas que têm trabalho na internet, eu convido a ter essa visão positiva, essa visão de fé, talvez um pouco ingênua. Muitas vezes já me chamaram de ingênuo, tá? Mas assim, eu estou feliz em ser ingênuo, acredita? É legal ser ingênuo, porque as crianças de Deus têm algo de ingenuidade. Eu acho que eu queria que vocês tivessem também um pouquinho de ingenuidade e parassem de ser tão sabichões que entendem tudo da igreja, do Papa, do Vaticano e não sei o que mais. Parem com isso. Sejam mais crianças e estarão no caminho de Jesus, que é que nos tornemos pequenos para entrar no reino dos céus. Entendem tudo que está fora, mas que os que está dentro não Exato. conseguem mais se entender e se encontrar, né? Padre, só pode agora lançar uma bênção para a gente, nos abençoar, para que a Sim, gente possa ter uma boa noite, que tudo maravilha. Você falou continue bem. lançar, você falou lançar uma bênção, eu lembrei dos super-heróis da Marvel, lançar um Uh! raio assim, né? Ah, bom, então. Eu não queria perder a piada, talvez perdi o amigo, mas não. Não, não pode. Não pode. André, Perde o brincadeira, amigo, com muito perde a carinho, com muito carinho. Tá bom, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Santa Cecília os ajude a todos vocês a cantar bem bonito e a terem assim inspirações muito boas para o canto litúrgico. Deus abençoe essa semana, abençoe André e a todos vocês. Muito Obrigado. obrigado. Tchau, gente. Muito boa noite. Fique com Deus e até amanhã, hein? A gente se vê aqui. Tchau, padre. Até logo. Tchau, André.